Bem-vindos a mais um A Flor da Pele podcast. Comigo, Layara de Assis, a sua host. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que eu tenho o prazer de ser aluna nesse momento, que é o Carlos. E eu vou falar um pouquinho do Carlos para vocês. Carlos Silva, que é CEO da Vox2U Ipatinga, palestrante, treinador, mentor de oratória e comunicação para empresários e esposo da minha alma feminina. Perdão, da minha feminina alma, gente. Essa parte mais importante a gente não pode errar. É verdade. Com quase 400 alunos mentorados na Vox2U. E apesar disso tudo, é engenheiro. Carlos, conta um pouquinho pra gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Layara, por estar aqui. É um privilégio, uma honra estar aqui com você. E a minha história começa na engenharia, porque eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. E a engenharia, ela veio com o objetivo não de ser um engenheiro, porque até então, na minha formação, nunca havia entrado dentro de uma usina, mas para aplicar nos negócios. Sempre tive negócio próprio, negócio familiar. Então, a engenharia veio com esse objetivo aí de, em relação aos cálculos, ter uma mentalidade ali mais exata e tudo. Então, hoje, eu busco aplicar todo o conhecimento da engenharia de produção me trouxe dentro dos negócios, dos empreendimentos. Então, mas a palestra, eu sempre amei trabalhar com palestras, mesmo antes da faculdade, sendo muito tímido. Eu sempre fui muito retraído, muito tímido, mas aproveitei a experiência na igreja que me destravou muito e, a partir disso, na faculdade, toda a oportunidade que eu tinha de apresentação de projetos, de trabalhos, eu sempre me candidatava. E, às vezes, eu trabalhava muito viajando e já tinha um grupo que nós tínhamos ali aquela fidelidade dos alunos. E eu não tinha tempo de participar da produção, então a apresentação ficava comigo, porque eles sabiam que eu gostava. E assim, foi dessa forma que eu consegui desenvolver ali em relação à apresentação em público. Muito legal. Sabe que no caminho para cá eu pensei em te fazer justamente essa pergunta, se você começou a sua trajetória na igreja, se você ministrava em cultos, porque, em geral, a gente vê as pessoas com mais habilidade, seja musical ou seja de oratória, elas começam na igreja, né? Assim foi com você também? Sempre me chamou a atenção a música, mas eu comecei a aprender e tudo ali, mas assim, não fluiu muito bem, não. Mas a pregação, o estudo da palavra me chamava muito a atenção e eu comecei ali com os jovens, depois fui coordenar um grupo de oração e aí fluiu. E peguei gosto mesmo, e comecei a aprofundar mais. Então, assim, os trabalhos na comunidade, na igreja, ajudaram demais. Depois eu fui embora para os Estados Unidos, nós vamos falar daqui a pouquinho, e lá também eu estive à frente. Então, toda essa desenvoltura em relação, mesmo sendo tímido, ou seja, o fato de ser tímido, isso não te impede, não impede pessoa alguma de ter uma boa oratória, porque tudo é treinável. Nós ensinamos isso lá na nossa escola, você está lá, está vivenciando isso. Então, o fato de ter ali, de ser uma pessoa mais introspectiva, isso não significa que é impossível dela ter uma boa oratória. Muito pelo contrário. Às vezes tem muito mais facilidade do que quem fala muito bem, de quem fala muito e acaba não tendo uma boa escuta. Eu vi você dizendo que foi treinado por um coach número 1 do mundo, que é o Tony Robbins, né? Por 2 vezes. Por 2 vezes. Você acha que isso te destravou um pouco nessa questão de timidez? Eu digo que o que destravou de fato foi... Veja só, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui fugido de mim mesmo. Porque eu já havia quebrado... Como é um podcast para empreendedores, empresários, então eu posso falar isso. Eu consegui quebrar 6 empresas, Layara. E a dor de quebrar um negócio... 2, 3, não é fácil. Uau. Mas eu sempre, nesse local que nós estamos aqui próximo, uma das minhas empresas foi aqui, de telefonia, na época, há uns 18 anos atrás. Então, eu sempre fui um grande empreendedor no sentido assim, de tudo que eu pegava, entrava com a flor da pele, de fato, e empreendia com a cara e a coragem, muita determinação. Só que só isso não basta. Eu entendia que... Eu fui entender isso nos Estados Unidos. Eu fui para 2016, eu fui embora. Depois da minha 6ª empresa, foi avassaladora a forma, mais de R$300 mil aí de prejuízo. E, a pleno de tirar minha própria vida, eu
existe uma chance, uma solução. É ir embora desse lugar, desaparecer daqui, longe da família, para poder dar uma chance para mim mesmo. E foi isso que aconteceu. Fui para os Estados Unidos, eu já trabalhava com treinamento nas minhas empresas, nas empresas que nós familiar, que era a parte de treinamento ali com a equipe, sempre eu fazia. Então, isso eu gostava demais. Então, quando surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, a convite de um amigo, eu pensei assim, não pensei duas vezes, vendi meu carro e fui embora. Inclusive, o Ricardo, fiquei sabendo agora que nós tivemos juntos aí nessa experiência rumo ao visto. O mundo é pequeno, isso é muito bom. Demais. E aí tirei o visto e já parti para os Estados Unidos e eu entendi, olha, os Estados Unidos é o berço do desenvolvimento humano, né? Desse autodesenvolvimento, do coach, treinamento e tudo. Então, eu vou me especializar. E lá eu comecei a pesquisar. Com 4 meses que eu estava lá, eu já estava me vendo dentro de um ginásio com mais de 15 mil pessoas e um treinador louco, o número 1 do mundo, 100% em inglês, e eu nada de inglês. E eu estava lá, naquela loucura ali, mais de 15 mil. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu queria estar naquele local. Eu pensava assim, deve ter alguma solução. Eu já estava trabalhando na construção civil nos Estados Unidos, e até então não tinha mandado nem $1 para o Brasil, porque vou investir em mim. Como eu havia passado por vários fracassos, vários resultados de fracassos, então eu pensei, eu preciso me descobrir, eu preciso entender. Se eu sempre empreendi com muita garra, com muita determinação, e alguns negócios foram muito bem-sucedidos até determinado momento, onde que eu falhei? Por que não deu certo? Aquela empresa, aquele negócio estava indo muito bem. Eu cheguei a ter 60 funcionários. Escritório aqui em Ipatinga, escritório em Valadares, escritório em Belo Horizonte. Uma estrutura muito boa. Qual que era o ramo? Ramo de telefonia. Na época eu era agente autorizado da TIM. A TIM estava passando por uma expansão, e eu e meu irmão. E assim, um momento muito bom, mas num determinado momento da vida ali, caía de vez. E essa última foi avassaladora. Eu fui entender que o que me faltava aqui em todos os meus empreendimentos, hoje eu entendo que não existe fracasso. Eu ressignifiquei essa palavra fracasso. Fracasso nada mais é do que resultado. Então, eu gosto de dizer que fracasso e sucesso nada mais é do que os dois lados da mesma moeda. Os dois lados da mesma moeda. Então, para que eu alcance o sucesso, eu vou ter que passar, inevitavelmente, por alguns fracassos. Então, isso é fundamental. E hoje eu ressignifico. Então, eu passei por alguns resultados que não foram fáceis, doeu e dói muito, para chegar onde eu cheguei, ou seja, resultados que eu não repito mais. Então, a minha experiência com o Tony Robbins foi esse intimato a mim mesmo, essa última chance. Eu preciso encontrar. E aí fui, a convite de um amigo, eu disse assim, eu não conheço, já pesquisei ali, o maior do mundo, quero ver o que é isso. E aí, crença religiosa também poderia ter me impedido, porque eu cheguei lá com 2 horas de evento. Imagina, 15 mil pessoas em Nova York, no ginásio do Prudente, de mais de 120 partes do país, do mundo, e aquela loucura. Gente, esse cara é um fanático e todo mundo que está aqui também é fanático também. Onde que eu estou? Esse lugar, eu não vejo Deus nesse lugar. E aí começou aquele embate pessoal ali. Mas num determinado momento, não, calma, eu investi aqui $5.000, então vamos ficar até o final do dia. Se de tudo eu perceber que realmente vai de contra aos meus valores, meus princípios, amanhã eu vou embora e não volto amanhã e fica aí $5.000 sem problema. Vida que segue. Só que ele foi tão estratégico que com 4 horas de evento, eu comecei às 10 horas, na parte da tarde ele coloca no slide lá. Ele é fascinante, ele sem sombra de dúvida, é a maior referência do planeta. E aí ele coloca a foto dos principais clientes que ele teve de coach. E eu tinha uma resistência com o coach, assim, exacerbada. E aí ele colocou a foto, Bill Clinton, Mandela, e aí alguns atores globais, universais. E aí quando ele colocou uma Princesa Diana, foi a aluna dele de coach. E aí quando ele coloca a foto de Madre Teresa de Calcutá. Aí me mexeu comigo. Porque, independente de religião, o que ela fez, o empreendedorismo social dela me chama muita atenção. E quando eu via,
gente, essa mulher... E aí, na hora, eu fui pesquisar na internet. Vi se realmente se essa era a conversa de coach. E ela realmente foi aluna de coach dele. E aí, aquilo me desarmou totalmente. E aí, eu me entreguei. Olha, se essa mulher que fez o que fez, o trabalho que ela fez, o empreendedorismo social, e a vida com Deus que ela tinha ali, se ela precisou, tendo uma vida santa do jeito que tinha, se ela precisou de um coach, quem sou eu para resistir? Esse é o momento que a gente entende o quão pequenos nós somos. Quão pequeno, Layara, quão pequeno. E algumas pessoas dizem que nós somos copos cheios, porque nós somos cheios de conteúdo, mas eu penso que é justamente o contrário. A gente é meio copo. Meio copo. Sempre podendo caber mais. E essa decisão, assim, eu já comecei a ressignificar ali, e ali eu comecei a entender o porquê dos meus últimos fracassos e tudo. Não, deixa eu me desfazer de mim mesmo aqui, quebrar minhas próprias convicções, porque isso não é fácil, você quebrar suas próprias convicções ali e dar abertura para o novo. E assim eu fiz, me surpreendeu o primeiro dia, e aí foram 10 horas, e aí eu me apaixonei ainda mais pelo mundo das palestras, porque foi a primeira vez que eu tive acesso à oportunidade em Nova York, com a maior referência do planeta, e ele não saía do palco. Foi 9 horas, 10 horas de palestra, sem sair do palco. Quanto preparo, né? Físico, vocal, tudo. Preparo, a fisiologia absurda. E, assim, a cada 30 minutos ele tinha a técnica dele lá de trazer esse engajamento do público, assim, e não foi cansativo. E eu vi, meu Deus do céu, é isso que eu quero. Nossa, eu tenho várias perguntas e eu vou acabar fugindo de todo o meu roteiro. Vamos lá. Me fala um coach no Brasil que você admira. Um coach no Brasil que eu admiro e... Não precisa ser voltado para oratória, pode ser coach, isso, que seja de finanças, enfim. Eu vou te falar de uma experiência. Então, eu fiz a minha experiência lá com o Tony Robbins e já comecei a pesquisar sobre esse assunto. Mas antes de Tony Robbins, eu tive uma experiência com esse coach que lá nos Estados Unidos, trabalhando na construção civil, sol quente, todo sujo, e... Eu olhava para aquilo, eu era grato, Senhor, eu sou grato a Ti, mas esse lugar não é para toda a vida, eu não nasci para isso, para toda a vida, então eu vou aproveitar esse momento, mas eu sei que tem algo maior. Então, e aí um dia, estava caminhando para finalizar o meu relacionamento, então eu fui para os Estados Unidos ainda noivo, e o meu relacionamento é um relacionamento muito complicado. E aí eu já estava pensando mesmo, refletindo ali, pedindo a Deus uma direção para poder finalizar. E as coisas não estavam fluindo muito bem. E aí uma vez eu vendo no YouTube lá uma palestra e caiu justamente nessa frase impactante dele. Ele disse assim, cada um tem uma vida que merece. Uhum. E por essa frase você já sabe qual palestrante é. Cada um tem a vida que merece. Aquilo eu fiquei tão irritado. Vamos falar juntos em 3, 2, 1... Paulo Vieira. Eu fiquei tão irritado com aquele carequinha, na época ele carequinha. Irritado, justamente. Quando eu também fiquei irritado. Não, mas eu fiquei irritado a tal ponto de, gente, que cara é esse? Que petulância é essa? Que petulância. Eu estou aqui do outro lado do oceano, deixei tudo, deixei minha família que eu amo, eu nunca saí de Minas Gerais, estou aqui nesse planeta. Já pensei várias vezes em tirar minha vida, porque... enfiar na frente de um trem ali tudo, e ninguém diante de tantas adversidades. Diante de tantas adversidades. Como ele tem a petulância de dizer que eu mereço isso tudo? E aí foi tão interessante que aquilo me fez pesquisar, mas eu quero saber que cara é esse. Que absurdo, não tem lógica isso. E aí fui pesquisei tanto que eu me formei como coach na unidade Caramba, essa eu não sabia. Na unidade de Boston. A pergunta que eu ia te fazer em seguida era quando você virou coach? Se foi ali do Tony Robbins para frente, mas foi com o Paulo Vieira, então. Foi com o Paulo Vieira. No Tony Robbins, e aí eu recebi essa pancada do Paulo Vieira, comecei a pesquisar e comecei a consumir os conteúdos dele. Ele é como se ele tivesse continuado aquela pancada. Olha, cada um tem a vida que merece. Carlos, cada um tem a vida que merece. E se você está nessa situação, você merece. E aí, pesquisando mais, eu fui entender, é como se ele estivesse me dizendo, Carlos, você está nessa situação porque você produziu essa situação. Você criou essa realidade. Quer algo diferente? Quer mudar essa realidade? Então, mude. Mude.
está nas suas mãos a autorresponsabilidade. Então, eu fui criando isso e aí me apaixonando também. Comecei, a inteligência emocional, nunca havia ouvido essa expressão no Brasil. E lá eu comecei a ir em todos os eventos, tudo que eu pesquisava era em inglês. Então, eu fui em alguns eventos, lá que tem muito evento gratuito, assim, de 3 dias, eu fui em alguns lá 100% em inglês, porque eu estava com muita fome. E aí, um dia, eu pesquisei lá, Febracis, para brasileiros em Nova York, e depois eu vi lá uma unidade em Boston. Aí eu acabei me inscrevendo e fui fazer lá 100% português. Então, é aqui que eu... Você fala que você é um coach com boca cheia, com muito orgulho? Muito boa pergunta. E é uma pergunta de coach. Quando eu fiz a minha formação, foi por causa do Tony Robbins. Então, a minha régua já estava... Eu já fiz a minha primeira experiência em autodesenvolvimento com o maior do mundo. E aí eu já ia entrar numa formação 100% em inglês. Porque eu não tinha pretensão nenhuma de voltar para o Brasil. Formação, só que 100% em inglês, eu ia ter o desafio da língua, e aí fazer um investimento de mais de $10 mil lá. Então, e aí apareceu a Febracis. Mas eu fui com resistência. Porque eu sempre tive resistência com essa questão do coach. Na verdade, não é com a questão do coach, é com alguns profissionais que eu acredito que em toda profissão existe profissionais. Então, existem profissionais do coach, por exemplo, que acaba denegrindo ali a profissão. Mas, principalmente no Brasil, desculpa, só fazendo um parênteses, que a gente vive um mundo de charlatanismo, né, na internet. Verdade. Então, eu vou pedir para você aproveitar para falar para os seus seguidores, para o seu público. Explica a importância do coach nos Estados Unidos, e que nós não temos aqui no Brasil. Como é que o Brasil subjuga, subestima, né, essa profissão tão importante? Laira, eu posso assim afirmar, você que está vendo esse podcast aqui agora, sem sombra de dúvida, se você não tem um coach, em algum momento da sua vida você terá. E eu posso ser ainda mais ousado. Pode ser que nos próximos 5 anos você possa olhar para trás e dizer, eu me tornei um coach. Todo líder, em algum momento, vai se tornar um coach. Tamanha a importância. O que é coach? Coach nada mais é do que treinador, treinamento. Então, hoje, no meu processo de formação, eu fui criando várias provocações. Então, na minha formação, eu era o que mais provocava, eu questionava, eu perguntava situações para poder me adentrar mais. Isso me ajudou muito porque eu entendi a verdadeira essência do coach. Então, hoje... O que eu fiz também, imediatamente eu contratei a minha coach lá nos Estados Unidos. Depois eu contratei um outro mentor também, que era coach. Então, o que eu posso dizer, se for para ir mais a fundo, eu tenho como meu principal coach hoje espiritual, Salomão, Rei Salomão. Todos os insights que ele trouxe, deixou escrito. Eu gosto de dizer para os meus alunos que você pode ter os seus mentores invisíveis. E Salomão é um deles. Jesus Cristo, eu posso dizer que é o coach dos coaches, sem ser um termo pejorativo, mas é aquele que treinou, conseguiu extrair de 12 mal acabados, 12 fracassados, improváveis. Ele conseguiu, com o treinamento, com a maestria e com a oratória de alta performance que ele trouxe ali, formar. Então, o coach eu vejo dessa forma. Eu não me posiciono hoje como coach. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu tive o meu primeiro coach na minha semana que eu voltei. Eu voltei sem falar para ninguém, porque minha mãe foi me visitar e ela tem uma doença que é incurável, por enquanto. E aquilo mexeu muito comigo. Eu já tinha finalizado a minha formação em coach e já estava começando com o meu primeiro coach. Então, e aí também com a minha coach internacional lá, começando todo um processo, então eu ia ficar mesmo lá pelos Estados Unidos. Mas aí minha mãe vai me visitar, a parte emocional mexeu muito, como eu já estava preparado, o processo do coach me ajudou muito, eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que era retornar para o Brasil junto com a minha mãe e com o meu irmão que foi me visitar. Hoje, e aí eu criei, na minha formação, tudo bem, o coach venceu, eu agora estou formado como coach, Febracis, uma das maiores instituições do país, ok, respeitada também. Paulo Vieira foi o meu mentor, foi muito importante na minha formação, só que eu vou ser diferente. E aí eu criei coaching na alma, o meu perfil. Porque se é para ser coach, então tem que ser na alma. Se é para transformar a vida das pessoas, que comece pela alma. Então eu quero ser um treinador de almas. E ontem mesmo eu contava isso em sala de aula,
que antes do treinamento com o Tony Robbins, eu tive uma experiência de... Porque quando eu pisei nos Estados Unidos pela primeira vez, eu olhei para aquela imensidão de universo ali, de alta performance, de riqueza, que é primeiro mundo. Eu coloquei a mão no solo, no asfalto, e disse assim, olha, é aqui nesse lugar que eu vou fazer o meu primeiro $1 milhão. É aqui. Disse isso para o universo, bati no peito e, ok, segui a vida. Depois de 6 meses, eu achei uma nota de $1 milhão. Eu guardo essa nota até hoje. $1 milhão lá era. E aí, quando eu fui perceber, do outro lado, eu peguei, achei que era nota de colecionador, que tinha realmente valor, mas aí do outro lado tinha propaganda de uma igreja. E aí, naquela experiência ali, Deus falando no meu coração o seguinte, olha, você não pediu $1 milhão? Você não pediu? Tá aí. Se você não disse que nesse país você iria ganhar $1 milhão, você ganhou. E aí me veio aquela expressão assim, olha, pedi e recebereis. Então, tudo que você pede ao universo, você recebe. Isso é fato, isso é bíblico. Então, tudo o que nós pedimos, até o que nós não queremos, pedimos inconscientemente, nós recebemos. O universo, ele é recíproco. Então, naquele momento eu entendi $1 milhão. Então, agora eu posso viver como milionário, porque eu já tenho $1 milhão. Agora, e aí aquela voz do meu coração disse assim, peça direito agora. E aí eu disse, tá bom, eu já sou um milionário, $1 milhão eu já tenho, agora eu quero 1 milhão de almas. Eu quero transformar 1 milhão de vidas através da minha história. E aí onde que começa toda essa história com o treinamento. Uau, e que história, viu? Não imaginava. Não imaginava. Porque você se apresenta para nós, né, assim, com uma postura imponente, com uma voz propositalmente bem colocada, né? Então, assim, você hoje projeta uma imagem de sucesso, prosperidade, mas é interessante a gente ver como é que todo ser humano tem uma casca, né? E aí você vai tirando as casquinhas e vai descobrindo a essência. Puxa vida. E você, assim como a flor de lótus. Perfeito, eu gostei Você, assim como a flor de lótus. Um improvável, tímido, virou professor de oratória. De oratória. Meu Deus, quem diria? Tremendo. Quem diria? E me conta uma coisa, Jesus Cristo, que é o coach dos coaches, o seu grande mentor. Me fala, assim, hoje, você que domina todas as técnicas da oratória, assim, uma ou duas coisas que ele fez durante a oratória dele, durante os discursos dele que prendiam. Perfeito, perfeito. Eu tive uma experiência depois com o Tony Robbins lá, no ano 2017, eu tomei a decisão seguinte, a partir de hoje eu não vou pedir mais nada a Deus. Revoltei no bom sentido, porque quem pede, na minha percepção, quem pede, naquela época também, quem pede é porque não tem. Então, eu não vou pedir, eu vou fazer igual Salomão, eu vou agradecer. Gratidão, 1 ano de gratidão. Então, eu vou ler só o livro dos provérbios e vou meditar. E aí eu comecei a fazer áudio, mandar para as pessoas aqui para o Brasil. Quando eu percebi, com 2 meses desse projeto, já mais de 500 pessoas já estavam recebendo os meus áudios ali. Inclusive, os meus primeiros alunos de coach vieram desse público que recebia. Então, foi uma experiência muito boa. Então, a partir dessa experiência, eu criei uma metodologia, através da experiência. 1 ano, 365 dias meditados ali com o livro dos provérbios. Cada dia um capítulo. E aí eu criei Salomão, meu mentor. Então, mentor, quando eu me refiro nessa parte espiritual, eu gosto de direcionar para Salomão. Ele sim tem um mérito de mentor. Dificilmente eu me relaciono a Deus, a Jesus, como mentor. Porque eu acredito assim, que vai muito além. Então, o respeito como o Cristo, como o mestre. Então, chamar de mentor, nesse sentido, ou coach, eu não gosto, apesar que eu utilizei aqui essa expressão, mas não é do meu cotidiano trazer. Mas o que ele trouxe, o que ele me ensina, o que ele me provoca em relação às técnicas. As técnicas de coach, as técnicas de oratória, de alta performance. Então, assim, é fenomenal. Eu aplico, eu extraio. Por exemplo, posso te dar um exemplo? Por favor. Aqui agora, você decifrando aí aquilo que você traz como inspiração. É magnífico essa estratégia. E o que você fez ali tem tudo a ver com saber fazer as perguntas certas, né, para a inteligência artificial ali, ou então a tecnologia, um aplicativo, em tudo. Então, fez a pergunta certa. Fazer a pergunta certa também é uma técnica de oratória. Então, trazendo todo esse conceito, eu entendi que a analogia, o poder da analogia. Então, Lotus aqui, ela traz um poder de analogia muito forte. Estudando a vida de Jesus,
todas as parábolas têm uma analogia. Primeiro que ele só conversava em parábolas. Em parábolas. Por que disso? A parábola, ela tem o poder de, seja qual for o público, se é crente, se é não crente, se é ateu, se não é ateu, se é devoto, enfim, criança, jovem, preto, branco, rico, é a mesma parábola. Cada um vai extrair a sua mensagem dessa parábola. Então, de acordo com as suas vivências. Né? De acordo com a sua vivência ali, com a sua percepção. Então, uma parábola que sempre mexeu comigo, e eu trago isso no meu livro que eu estou pretendendo escrever, falando sobre sabedoria de Salomão. Por que Jesus, como mestre dos mestres, como a sabedoria em pessoa, por que no treinamento ali de coach com seus liderados, com seus clientes, com seus alunos, por que ele utilizou da figura de uma serpente para falar de algo tão precioso como a prudência? O que você me diria? Por quê? A serpente é uma figura do mal? Espiritualmente falando? A serpente do mal? A serpente do mal ali dentro da parte do Gênesis prefigura o mal, sim. no sentido. Ela, se soltar uma serpente aqui agora, nós vamos ficar tranquilos? Ficaremos tranquilos? Então ela causa pânico, correto? Ela tem toda... Eu fui pesquisar. E aí Salomão me ajudou muito, porque os 4 primeiros capítulos de Provérbios, Salomão fala da sabedoria. É como se eles... É um ensinamento mesmo, aprofundado ali da sabedoria. E a sabedoria que Salomão fala sempre vem acompanhada de prudência. Então, nos 4 primeiros capítulos, a prudência acompanha a sabedoria. Então, isso me deixou mais encucado ainda no sentido de por que Jesus, então, se é algo tão nobre, a prudência, um valor tão nobre, por que Jesus utilizou da serpente para transmitir algo tão profundo quanto a prudência? Sabe onde que eu cheguei na minha pesquisa? Eu fui estudar sobre a serpente. E aí eu percebi que a serpente, ela é cega, ela é surda, ela não enxerga, ela percebe. Então, por isso que a língua ali da serpente, ela enxerga com a língua. E aí, um insight que eu percebi, sede prudente com a serpente. Então, tome cuidado com a sua língua. Ela pode trazer, ela tem o poder da vida e ela tem o poder da morte. Então, esse foi um ensinamento. A serpente, ela é surda. Mais um insight que eu aprendi aí com o mestre dos mestres. Isso tudo é analogia, correto? Olha o poder de uma analogia bem feita. Então, Jesus está me dizendo ali, sede prudentes como uma serpente, em alguns momentos, seja surdo. Não dê ouvido para tudo que você ouve. Aquelas pessoas que tentam te diminuir, aquelas pessoas que tentam te colocar para baixo, dizer que você não vai conseguir, seja surdo, porque a serpente ela é surda. Percebe a profundidade disso? A serpente, ela arrasta, ela rasteja, ela come pó. O que significa isso? Seja humilde. Mesmo sabendo quem você é, seja humilde. A serpente, se colocar uma serpente aqui, no meio, tenho certeza que o Ricardo vai sair correndo, a Alessandra, você também, eu. Nós vamos, porque ela sabe que ela causa pavor, ela causa espanto, então ela sabe do poder dela, mas ao mesmo tempo, e aí vem o grande insight que eu apliquei na minha vida, ela sabe da vulnerabilidade dela. Então, se colocar aqui uma serpente nesse meio, por mais que ela vai espantar todo mundo que estiver aqui, mas ela vai se esconder, ela não vai ficar no meio, ela não vai dando sopa aqui no meio, porque ela sabe que ela corre o risco, mesmo causando espanto, ela sabe que ela corre risco de ser esmagada. Olha que sabedoria. Então, sede prudentes como a serpente. Não dê sopa, não se exponha ao risco de qualquer forma. Seja sábio. Conheça o lugar onde você está. Saiba com quem você está se relacionando. Seja seletivo também. Então, toda essa sabedoria eu extraí de uma única analogia de Jesus. Sede prudentes como a serpente. E você acabou de utilizar a técnica do storyteller. Perfeito. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Tô aprendendo, viu? Aprendendo. Meu Deus, esse podcast hoje vai ser rico, viu? Muito bom. Vamos ter que fazer dose 3 e parte 4. Parte 3 e 4. Bora. Meu Deus. Olha só, agora eu nem cogitava falar um pouco sobre espiritualidade, que bom que nós falamos, mas
retomando um pouco o assunto de negócios, a gente sabe o quanto é importante a oratória no mundo empresarial. E hoje você está tendo a oportunidade, né, bem sucedida, eu imagino que dessa vez, né, graças a Deus, de experimentar o melhor das duas coisas, né, da oratória e do lado empresarial. Há quanto tempo vocês abriram a Vox Trio? Julho de 2022. Mais 2 anos, 2 né? anos. Isso. E qual que é a importância da oratória para o empresário comum? Eu não digo aquele empresário que aparece em palestras ou que, enfim, aparece em podcasts, que tem que se expor ao público, mas um empresário que fica atrás do balcão ou que coordena a loja dele lá do alto do setor. Conta pra gente, qual é a sua impressão sobre isso? Olha, a experiência da oratória na minha vida vem desde cedo ali. Mas como negócio, a escola em si, o que eu percebi? Todos os executivos que eu cheguei a ter 60 alunos de coach, depois que eu voltei dos Estados Unidos, e eu cobrava em dólar. Mesmo aqui no Brasil, eu cobrava de quem estava lá fora de dólar, porque a minha formação toda foi em dólar. Então, eu comecei a avaliar, teve alunos que me investiram R$15 mil numa sessão de 10 sessões de coach comigo, eu comecei a avaliar quais performaram tanto quanto investiram. Ou seja, e por que não performaram? Eu comecei a entender, esses empresários, Layara, que o processo do coach ele é muito poderoso, ele é muito bom, mas ele é muito subjetivo, porque ele abrange várias áreas da vida. E a parte da comunicação não trabalha de uma maneira muito direta, muito focal. Então, eu percebi que alguns dos meus executivos que eu tive nos Estados Unidos, mentorando daqui do Brasil, não performaram porque havia uma necessidade imensa. Tinha uma ferramenta poderosa, que era o coach, mas a comunicação interna, o coach, ele não trabalha de maneira muito pontual. Então, a minha última aluna de coach foi a minha esposa, no processo do nosso noivado, e eu disse a ela que um dos nossos desejos era estarmos juntos no palco, como casal, empreendendo, como palestra. E eu fiz o processo de coach com ela, e uma das perguntas que eu fiz a ela, eu disse assim: você como uma futura empresária, empreendedora, o processo do coach está sendo para isso, se fosse para mudar hoje, o que você mudaria na sua vida? E ela, sem pensar, falou direto: meu bem, eu mudaria a comunicação, a minha comunicação. E aquele foi um estalo para mim entender aquele... Quais são os alunos que não performaram? Justamente isso, a questão da comunicação. Eu gosto de dizer, Layara, que tudo começa na comunicação, mas também tudo tende a terminar nela. Concorda? Muito. Ou na falta dela. Então, tudo começa na comunicação. Tudo começa na comunicação. Seja ela uma comunicação verbal, seja ela uma comunicação não verbal. Mas também tudo tende a terminar nela. Exemplo perfeito, já me veio aqui umas 2 pessoas à mente que não são tímidas, não tem problema de dicção. A oratória, não vou dizer que é das melhores, mas adequada, com as palavras no lugar, os pingos nos is, as vírgulas nos lugares, mas não comunica, não expressa aquilo que pensa, não consegue traduzir o sentimento. Parece que tem fuga de ideias, não consegue manter um roteiro, uma linha de raciocínio. E aí me faz pensar, por exemplo, quando nós estamos aprendendo um novo idioma. A gente volta a ser criança. Então, quando a gente vai aprender o inglês, por exemplo, muita gente fica preocupada com gramática, com postação de voz, com o sotaque, que é tudo bobagem, né? Basta você conseguir expressar aquilo que você quer, o seu sentimento, que você está pensando, ainda que seja em palavras picadas, mas que o outro vai entender aquilo, né? Vai entender o recado, a mensagem. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, mais preocupadas com a técnica do que, de fato, com a comunicação. E isso eu acho que é um grande erro, né? É verdade. Se tiver que errar, eu sempre digo isso nas primeiras aulas com os meus alunos, mentorandos, que se tiver que errar, se tiver que escolher entre a técnica e a naturalidade, escolha a naturalidade. Na Vox Show, a primeira aula, inclusive, que você verá semana que vem, é essa aula da naturalidade. Porque é a naturalidade que engaja. Então, eu entendi isso. Por que eu fracassei lá atrás 6 vezes?
porque me faltava naturalidade. Às vezes eu tentava expressar algo, mas não conseguia, era muito robótico, eu tinha dificuldade demais, tinha muita facilidade de conquistar amizades, mas eu tinha muita facilidade também de destruir. E isso no negócio é desastroso. Então, o meu negócio ele fluía muito bem, por um lado, mas eu tinha o mesmo poder para decaí-lo. Por quê? Faltava inteligência emocional. Então, a oratória, eu entendi que ela é muito mais interna, Layara, do que externo. As pessoas, como você disse, preocupam muito com essa parte interna. O que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, mas essa oratória interna. Inclusive, a oratória vem do verbo orar, correto? Sim. O que é orar? Orar essa é a minha definição, orar é a capacidade que eu tenho de olhar para dentro e perceber os efeitos da comunicação. Percebeu? Orar é a capacidade, é a habilidade que eu tenho, que você tem, de olhar para dentro e perceber os efeitos da comunicação. Ou seja, do lado espiritual, se eu estou em diálogo, se eu estou em oração com Deus, com uma força superior, ou seja, não é um monólogo, é um diálogo. Eu falo e ele escuta. Ele fala e eu escuto. Então, se eu falo, qual é o efeito dessa comunicação? Opa, ele escutou. Deus ouve a minha oração. Então, isso é uma comunicação, não é um monólogo. Uhum. E também não pode ser uma falatória. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer também, que falatória não é sinônimo de oratória. Uhum. Falar muito, falar demais, nem sempre quer dizer que tem uma boa oratória. Então, o empresário hoje, o empreendedor, a oratória talvez seja a última decisão que ele toma de investir. Por quê? Porque o fato de achar que não precisa, como eu achava que não precisava. Então, mesmo com toda essa experiência internacional, na preparação com o meu casamento, a minha esposa que me instigou. Nós temos um projeto que é o Casal Imperfeito, que é um produto digital que nós vamos lançar aí até o final desse ano. E foi esse produto que nos levou a Vox Show You. Porque, faltando 2 meses para o nosso casamento, colocou lá para gravar e ela travou. A minha parte eu consegui fazer, e aí ela travou ali a nossa metodologia. E aí, qual a decisão que ela tomou? Eu preciso de um curso de oratório para acompanhar minha esposa, acompanhar esse projeto e tudo. Então, vamos fazer. E aí, ela procurou na região, o que ela encontrou foi algo bem superficial. Não, superficial mesmo de treino, porque eu passei por curso, pela disciplina de oratória nos Estados Unidos, na minha formação de coach. Então, é mesmo de treino. Não, eu nunca fiz um curso de oratória. Então, vamos fazer junto algo que seja específico. Aí ela começou a pesquisar e encontrou a Vox Show You. Hoje eu entendo que, com a nossa decisão de trazer a Vox Show You para lá, nós fizemos o curso e aí eu fui impactada, ela também foi impactada com a metodologia. E aí algo dizia no nosso coração assim, lembra da decisão que eu não queria mais empreender? Lá eu tomei a decisão, vamos empreender juntos. Vamos empreender juntos. E vai ser a Vox Show You, vamos trazer ela para Ipatinga. Ela assustou, porque nós não fomos lá para comprar uma unidade. Você também é franqueada, correto? Sim. E nós não fomos lá para comprar a franquia. Mas lá nós tomamos a decisão. Essa transformação não pode ficar só com a gente. Aí tomamos a decisão de trazer. Foi uma experiência incrível. E lá nós tomamos a decisão seguinte, olha, não vai ser fácil, porque não é cultural. Ninguém acorda. Lá mesmo eu liguei para o meu irmão e meu irmão, o que você acha? Ele me disse, meu irmão, Carlos, não faz isso não. Isso não vende. A oratória não vende. Ninguém amanhece de manhã ali. Vou fazer um curso de oratória. Eu quero um curso de oratória. Comigo foi assim, viu? Foi assim? Eu já estava bem decidida. Né? Mas o bom disso é que nós trabalhamos muito isso lá no começo, doutrinando mesmo, trabalhando toda essa parte de enculturar a importância da oratória. E hoje, pelo perfil do aluno, o perfil da sua turma, que é uma turma hoje de grandes empresários, assim como você e sua esposa, empresários já muito bem-sucedidos na área, mas estão lá porque entenderam que a oratória é esse próximo nível para poder alavancar ainda mais a alta performance que já tem. E eu digo por mim, estou gostando muito, né? Claro que estamos no início ainda, mas só a oportunidade de imergir numa turma tão eclética. Nós temos lá, pelo que eu me lembro, professor, temos pessoas mais analíticas que trabalham em laboratório, temos gente que trabalha com aquário. Nunca ouvi falar de uma empresa que trabalha com aquário. Né? Tem construção civil, tem médico. Diretores.
Muita variabilidade de gente, né? E não tem nada melhor do que você conviver com gente, fazer esse networking. Achei uma experiência incrível. E acaba se tornando também um grande mastermind, porque a experiência que nós provocamos lá na Vox vai muito além da oratória. Muito além da oratória, tenho percebido. E a oratória, ela não está somente no ato de falar, de comunicar. E a comunicação vai muito além. Eu quero abrir um parênteses sobre isso. Vamos arrastar essa pergunta, porque eu quero explorar mais sobre isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes. Não me deixe esquecer sobre esse tópico, tá? A pessoa que é bem crua em oratória, tem dificuldade de exposição, se ela se submete a um treinamento de 30 semanas lá na Vox2U, ela consegue melhorar exponencialmente a habilidade dela de comunicação, ou seja, ela vira uma boa comunicadora? A transformação ela é inevitável. Inevitável. Nas primeiras aulas, justamente porque essa experiência em sala de aula, a exposição, a provocação, desde o início, você vai para o palco pelo menos 4, 5 vezes por aula, todas as aulas dinâmicas são gravadas, então aquela pessoa que tem dificuldade, que fala bem, mas diante das câmeras não consegue desenvolver muito bem, ou tem aquele pânico, nós chamamos de glossofobia. Eu vou falar? Não. Glossofobia não é o medo de falar em público. Glossofobia é o pânico de falar em público. Então, nós já tivemos ali engenheiros, por exemplo, de 20 anos de carreira, de experiência, e subindo ao palco e com as mãos, o corpo todo suado, aqui as mãos, a mão fria, porque isso não é o meu, eu estou totalmente desconfortável. E a primeira aula talvez seja uma das aulas mais desafiantes. Nós temos pessoas que vão à Vox2U, por exemplo, e não saem de lá matriculado justamente porque sabe que vai confrontar. Vai se confrontar. O medo de se confrontar, a minha esposa foi assim. Então, nós estávamos em preparação, ela procurando um curso de oratória na cidade dela de Divinópolis, ela chegou a matricular, num curso lá. E ela, no dia, pagou e tudo, mas no dia não foi. Estava aí agora mais cedo fazendo stories na maior naturalidade, né, blogueirística. Isso. Eu até comentei, serena, linda, plena, fazendo na maior naturalidade, incrível. E por causa da transformação dela que nós tomamos a decisão de trazer a Vox2U para o Brasil, para o Brasil. Que bênção, vocês estão impactando muitas vidas aqui, né? Graças a Deus. Muitas vidas. Agora, você acredita que todo comunicador é um bom vendedor? Não necessariamente. Eu vejo que a venda ela está muito mais relacionada à persuasão, o ato, porque a persuasão também é uma das técnicas de oratória, ela está muito mais relacionada a pessoas do que propriamente a vendas. Mas se eu estudo oratória, se eu estudo comunicação e as suas técnicas, eu vou melhorar a minha habilidade de vendas? Com certeza, sem sombra de dúvida. Você se considera um bom vendedor? Eu me considero um bom vendedor. Eu sempre tive dificuldade de vender aquilo que era meu. Sempre tive dificuldade. Por exemplo, fui campeão de vendas na época da Telemix Celular no estado de Minas Gerais, de aparelhos e do Entendi, planos, produtos, serviços. Então, isso, a oratória, eu consigo desenvolver muito. Naquela época, consegui me desenvolver muito bem. Mas falou que era algo meu, um celular. Como você me venderia esse celular? Meu Deus do céu. Você entrou antes de eu fazer minha pergunta. Então, deixa eu me adiantar aqui. Você... Como uma empresária de sucesso, eu entendo que 1 minuto para você é muito valioso, correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Você concorda comigo que para tudo aquilo que você almeja, o próximo nível da sua vida de alta performance, você vai precisar de tecnologia, você vai precisar de algo que possa condensar toda a tua vida num só lugar. Sim. Correto? E essa exposição, a sua exposição diante das redes sociais, imagina você com a vida agitada e muito bem ajustada ali como é, imagina você tendo a capacidade de gerar conteúdos de altíssima qualidade e naquele mesmo instante você não precisar de um videomaker, de uma produtora e você conseguir com maestria ali mesmo engajar com o seu público. Faria sentido para você? Muito sentido. Está aqui, iPhone 16. Muito. A sua cara. Inclusive, eu consigo para você aqui
com a tua marca, personalizado com a tua marca e com a capinha toda dourada. Ah, muito bem. O bom Limitado. vendedor, ele ainda agrega ao produto, né? Agrega ele ainda valor. dá um brindezinho, né? Isso é muito bom. Muito bom, gostei. Na arte de vendas, você vai passar por essa aula ainda, mas do efeito Tsarik, já ouviu falar? Já ouvi você comentar. Em sala de aulas, isso. O efeito Tsarik é uma técnica de persuasão, uma técnica de vendas que ela é muito, mas muito poderosa. Imagina você apresentar aqui para mim esse podcast, eu quero comprar o seu podcast, investir 2 milhões aqui no seu podcast, que é um podcast já de sucesso, e junto com o teu podcast vem também as suas empresas, o seu grupo empresarial ali. E eu quero investir aqui 2 milhões de dólares na sua empresa. Você vai me fazer uma apresentação aqui agora e você, de maneira consciente e intencional, porque você foi treinada na Vox to You e sabe utilizar a técnica do efeito Tsarik, eu, como investidor, já estou decidido a comprar o teu negócio, só que você toma uma decisão inusitada. Você vai fazer a apresentação aqui e vai colocar 5 motivos pelo qual eu não devo comprar o teu negócio. Isso faria sentido num processo de negociação normal? De maneira prática, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. O que é o mais usual? Vai colocar os 5 pontos. Só tentar convencer, mostrar todos os atributos, vantagens. E ao causar isso, colocar os 5 pontos negativos, o que causa? Qual o sentimento que causa nesta negociação? Mostra uma esperteza primeiro, né? Uma fuga da normalidade. Da normalidade. Perfeito. Pois bem, esse é o efeito Tsarik. Esse é o poder do efeito Tsarik. É quando eu desempodero a minha comunicação para logo em seguida surpreender. É algo intencional. Isso foi feito numa grande negociação da empresa Babel. O CEO da empresa, sabendo que a Disney, os executivos da Disney já queriam adquirir a empresa, e ele colocou ali de maneira surpreendente os 5 pontos. Eu quero te convencer a não comprar a empresa. Tem esse e esse ponto negativo que, se eu fosse você, eu não comprava. Aquilo aguça a curiosidade, traz um senso de integridade. Se você está falando dos pontos negativos, imagine então quais são os pontos positivos. Me fala mais sobre esse negócio. Olha a postura, me fala mais sobre esse negócio. Quero saber mais. Tudo bem, os pontos negativos eu entendi. Eu vou tomar a decisão se eu vou comprar ou não. Mas e os pontos positivos? Isso foi intencional. E aí saíram dali, a Disney saiu dali investindo, comprando a empresa Babel por 40 milhões. Isso aí é uma genialidade sem fim, né? É alta performance. Lógico que é uma negociação. Você que está em casa não pode fazer isso de qualquer jeito. Tem que ir lá para a Vox to You para treinar, com certeza, porque... Eu fico imaginando, tentando aplicar isso no meu cotidiano. Como eu vou explicar para as pessoas? 5 motivos para você não fazer transplante capilar. Ótimo. Isso é um conteúdo. Ricardo, esse conteúdo, essa headline, isso engaja ou não? Como chama esses? É plot twist? Não, é clickbait? Isso. Clickbait, né? Quando você coloca assim uma legenda muito chamativa, né? Isso. E aí que está enganando a pessoa para ela clicar. E veja só, se você, eu que sou leigo no assunto, eu não sei se eu tenho necessidade ou não, se eu preciso, mas se eu vejo uma headline dessa, mesmo talvez não sendo público, eu vou clicar ali para poder saber. Nossa, e quanto youtuber, quantos influencers no TikTok fazem isso tão naturalmente sem saber o que é efeito Tsarik? Sem saber o que é o efeito Tsarik. Agora, tem uma técnica que eu aprendi recentemente, você vai me contar qual que é, se existe algum nome específico para isso. Tenho gostado bastante, tenho observado que funciona na prática. Se você chega lá no meu consultório e eu estou te vendendo um procedimento de alto padrão, de alto valor agregado, e eu estou sentada assim nessa posição, largada na cadeira, e aí eu desvio o olhar toda hora, eu olho para baixo e eu não modulo a voz, eu falo baixo. Provavelmente eu não vou conseguir te convencer. Sim. Sobre o valor, sobre a importância desse produto. Mas a partir do momento que eu me coloco na mesma posição que você, postura, que eu te olho nos olhos e que toda ação e fala e tom de voz, ele é um reflexo do interlocutor? Sim. Do interlocutor, tem um efeito sonoro mais positivo e um efeito também de induzir melhor a conversa. Seria um efeito espelho isso. Então, o ideal é que a gente observe
primeiro, você já nos ensinou isso na outra aula, primeiro deixar o outro falar. Isso é muito importante também, né? Porque você capta a intenção, a dor, você capta tudo. Quando você deixa o outro falar primeiro. E aí depois você age como se você fosse ele, porque a pessoa ela vai se sentir mais acolhida. Perfeito. Então, é feio às vezes a gente contar isso, que a gente faz isso, mas não é nem por questão de vendas em si, mas é que para o ambiente do consultório, principalmente, o paciente ele se sente mais à vontade para ele se abrir e contar os segredos mais íntimos dele quando você se mostra empático. Perfeito. Então, a postura mais empática seria a postura espelho. Perfeito. E qual técnica é essa? Não há nada de antiético nisso, de fazer isso intencional. Inclusive, é aprender a utilizar isso de maneira intencional, porque nós já fazemos isso de maneira inconsciente, de maneira empírica. Então, a técnica chamada rapport justamente traz esse efeito. O rapport, o que é? Nós já estamos aqui em rapport, correto? Quando você ajustou a postura, espelhando a minha postura, já estamos em rapport. Isso já acontece de maneira inconsciente. As mulheres, quando você está conversando com outra mulher, em algum momento, passar a mão no cabelo e a outra passa também. Ou então está numa sala, por exemplo, e aí um boceja e abre a boca, aí outras pessoas fazem isso também de maneira inconsciente. Ou seja, é um rapport inconsciente. Então, a partir do momento que eu trago isso para a consciência e eu utilizo de maneira intencional, o resultado vai ser totalmente diferente. Isso tem que ser utilizado de maneira intencional mesmo, no processo de venda fundamental. Nós só compramos com quem nós nos assemelhamos. Nós só fazemos negócios com quem nós nos assemelhamos, consciente ou inconscientemente. E esse é o poder do rapport. O rapport é como se eu estivesse dizendo para você, assim, da seguinte forma, para o seu subconsciente, eu estou comunicando com o seu subconsciente. O subconsciente da Layara, pode ficar tranquila, que eu sou semelhante a ela. Eu gosto das mesmas coisas. O ambiente é seguro. O ambiente é seguro. Eu não estou aqui para vender aquilo que ela não precisa, muito pelo contrário. Através do meu produto, do meu serviço, vai transformar a vida dela. Então, pode ficar tranquilo que não é nada antiético, não é nada... Eu não estou aqui para prejudicar, pode ficar tranquilo. Então, Tony Robbins, ele traz uma tradução lindíssima e profunda também. Ele diz assim que rapport é a capacidade que eu tenho de adentrar no mundo do outro. Uau. Olha que profundo. Muito forte. Muito forte. Se você gravou o podcast todo pelo seu celular aqui agora, e eu te peço, Layara, me manda esse arquivo. Ricardo, me manda esse arquivo. Eu quero ter ele aqui no meu celular. Meu celular é um iPhone também, eu tenho espaço. Qual que é a forma de fazer essa transmissão de dados desse arquivo? Uma nuvem? Uma nuvem, pode ser, ok? Mas se eu não tiver a nuvem no meu celular, o Bluetooth, eu ligo aqui o AirDrop, você liga o AirDrop, e aí nós vamos entrar em conexão. Então, essa é a analogia que eu trago para melhor explicar em sala de aula para os meus mentorandos a prática do rapport. Quando nós colocamos 2 iPhones aqui em AirDrop e um está transmitindo, essa transmissão, do mesmo jeito que está num celular, vai para o outro com a mesma qualidade, com o mesmo efeito, com o mesmo tamanho, não muda. E a transmissão ela vai demandar aqui o tempo que for necessário, mas vai ser muito mais rápido do que baixar no e-mail, do que baixar numa nuvem, por exemplo. Então, essa habilidade de se conectar é o que nós treinamos na Vox2U. Os nossos alunos terem essa habilidade de maneira intencional de conectar com o seu público a tal ponto de você conseguir transmitir fidedignamente o arquivo que está na tua mente. Então, se eu estou aqui vendendo para você o meu negócio, um empreendimento, um serviço, e entrar em rapport contigo, você vai perceber que sentir aquilo que eu estou sentindo, a sensação do resultado que isso vai causar em você. Ou seja, o poder da persuasão é justamente isso, é entender de pessoas, não é entender de vendas. Porque vendas de técnica... A persuasão, ela começa muito antes da fala, então. Muito antes da fala. Então, por isso que a oratória ela está baseada muito mais no não verbal do que no verbal. Então, se você está toda assim, desajeitada, nós estamos aqui negociando, o meu subconsciente já entendeu que nós não somos semelhantes. Então, existe um ruído nessa conexão do Wi-Fi, do AirDrop. Então, se existe um ruído, não adianta eu prosseguir na venda, na negociação, que não vai ter essa transmissão.
Então, o rapport, eu gosto de dizer que ele é perigoso. É perigoso. Pode ser utilizado para o bem, pode ser utilizado para o mal. Política, por exemplo. Se for entrar no âmbito político, eu sou mentor de alguns políticos, candidatos, pré-candidatos e tudo. O que eu digo é o seguinte, aqui na Vox2U, eu vou te treinar. Não quero que você fale de projeto político, porque isso, por enquanto, infelizmente ou felizmente, não sei, mas no âmbito de oratória, não é isso que vence a eleição. Você falar bem do seu projeto. Porque dificilmente as pessoas vão parar para ouvir ali projeto, mas a forma com que você fala isso sim pode fazer toda a diferença. Então, utilizando do rapport, isso sim vai fazer toda a diferença, porque é a habilidade que você vai ter de conectar com as pessoas. A partir do momento que está conectado, aí vem projeto, aí vem a venda, vem outras situações ali que vai complementar. Bom, eu não ia tocar nesse assunto. Quem tocou foi você. Então, me dá licença aí, todo mundo. Algumas pessoas criticam, não estou falando sobre politicagem, tá? Não é para analisar a questão política em si, vamos analisar o ser humano. Tá? E a sua oratória. É isso. Presidente Lula. Eu tiro o chapéu. Eu também. Com muito cuidado, eu tiro o chapéu para a habilidade. Ali é sem sombra de dúvida. Um dos maiores. E o que fez vencer? Eu faço essa provocação também. Eu sem essa questão ideológica de um lado e do outro e tudo, respeito muito, mas avaliando a questão da oratória. Quem venceu a última eleição presidencial? Quem venceu? Técnica de oratória. Técnica de rapport. Foi isso que venceu a eleição. Foi isso que foi o diferencial. Porque um tinha e utilizava de maneira intencional e utilizava muito bem no momento certo. O outro, mesmo talvez só reagia. Só reagia, ou mesmo tendo a verdade, isso é muito importante dizer também, mesmo tendo a verdade e sendo verdade, a forma com que você expressa é que vai fazer toda a diferença. Então, eu falo lá em sala de aula, Layara, que para os nossos empresários, nossos executivos bem-sucedidos, que não importa a história que você tem para contar. E eu sei que isso é provocativo. Porque lá, os nossos alunos estão aprendendo a contar a própria história. Mas na primeira aula, no primeiro momento, eu já faço essa provocação. Não importa a história que você tem para contar. O que importa é como você vai contar a sua história a partir de agora. Eu posso ter a melhor história do mundo, verdadeira. Se eu conto ela aqui, sem técnica de oratória, sem persuasão, sem rapport, vai parecer mentira e não vai conectar. Então, eu posso ter a melhor história do mundo que não conecta. Por outro lado, aquela pessoa que não tem, talvez, a melhor história do mundo. Talvez nem seja verdadeiro, nem seja verdade. E muitos sabem que não é verdade, mas a forma com que vende parece verdade. E aí conecta. Porque utiliza da modulação de voz, utiliza do contato visual, utiliza do espelhamento. Fala a língua que o público quer ouvir, mesmo sabendo que é mentira. Então, veja como isso é muito delicado, eu sei que é. E o fato, lá na nossa academia, nós treinamos os alunos para usar a oratória para o bem. Mas, por outro lado, tem gente utilizando para o mal. Então, eu e você, que somos pessoas do bem, os nossos alunos que são pessoas do bem, é muito importante saber disso. Para quando ser utilizado com você, por exemplo, tem um dos livros que nós utilizamos em uma das nossas dinâmicas no curso pós. O curso pós é exclusivo para quem já concluiu o curso que você está, que é o curso mais completo. Então, o curso do pós, nós vamos provocar, a provocação ela é mais intensa ainda. Então, nós vamos trabalhar muito a questão do debate, a beleza do debate. Então, tem um livro que se chama As 48 Leis do Poder, de você vencer um debate mesmo não tendo. Quais são as estratégias que você pode utilizar para vencer um debate mesmo sem ter razão? Ou seja, utilizar da técnica de oratória, mesmo que você não tenha razão, mas a forma com que você utiliza, convence. Por exemplo, eu tenho vários médicos alunos. Qual que é a maior dor dos nossos médicos como aluno? Carlos, eu preciso melhorar a minha comunicação com o meu paciente. Eu falo uma linguagem que é uma linguagem de profissional. O enfermeiro entende, outro médico entende, mas o meu paciente... Então, essa comunicação, por exemplo, a oratória vem para poder... Ele não vai deixar de dizer o que precisa ser dito, mas, de repente, ele vai simplificar de tal forma que consiga entender. O enfermeiro consiga entender, o médico consiga entender e o paciente consiga entender. Percebe o poder da analogia? Sim.
Então, as técnicas de oratória eu vejo que para o mundo empresarial é fundamental. Eu gosto de provocar que todo empresário, sem distinção, todo empresário, toda empresária é um potencial orador, é um potencial palestrante. Mesmo aquele empresário ali que está começando, que só tem um funcionário, ou só é ele e a esposa, ele é um potencial palestrante. Hoje, quanto mais eu tenho estudado, mais eu acredito que não só para os empresários, qualquer profissão. Nós já falamos aí do político, mas a gente não pode esquecer que tem também um gerente, um vendedor, o líder, né? Assim como acabamos de falar do presidente Lula, que é um grande líder para os seus liderados, né? Toda empresa, todo lugar onde se trabalha vão ter líderes, né? Que vão atuar ativamente ali no seu local. E aproveitando o gancho, então, você já teve várias empresas, já teve mais de 60 funcionários, se frustrou, hoje você saiu por cima. E de que maneira você acredita que a oratória é importante nesse processo de liderança? Processo importante principalmente para essa oratória interna. A maneira com que você conversa com você mesmo, com você dialoga com você mesmo, a maneira com que você se convence, esse poder de autoconvencimento, mesmo de maneira inconsciente. Então, essa oratória interna, ela é fundamental. Fundamental. Esse autoconhecimento, nós não somos na nossa escola, nós não somos uma escola de coach, mas técnicas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, é o que os nossos alunos mais dizem. Vim para a Vox para melhorar a minha comunicação, a minha oratória, mas o que eu extraio daqui, o que eu levo daqui vai muito além, que é esse autoconhecimento. Saber, por exemplo, qual que é o seu propósito? O propósito do teu negócio. Por que você faz o que faz? Por que você escolheu o que você escolheu? E mais ainda, como comunicar aquilo que você escolheu? Como comunicar o teu propósito? Isso é uma questão de identidade, né? De identidade. Perfeito. Ontem eu vi um vídeo muito interessante, mexeu comigo e eu te confesso que eu estou refletindo ainda sobre e não saberia responder. O cara falou assim para o outro numa entrevista, como você se apresentaria sem dizer o que você faz? Perfeito. Então, quando ninguém para poder pensar sobre isso, né? A gente inclusive a gente é treinado muitas vezes, até lá na Vox, sou Layara, sou casada com fulano de tal, fiz tal formação, sou professora e etc, etc. A gente fala muito do que a gente faz, do que a gente exerce, mas quem eu sou de verdade? Então, primeiro, a gente não entende o conceito de identidade e quando também a gente não sabe, voltando naquela questão da comunicação, a gente não consegue expressar aquilo que a gente sente que é. Perfeito. Então, é difícil responder essa pergunta. É difícil responder. E na Vox2U, nas primeiras aulas, nós permitimos que os alunos façam as apresentações normalmente, como vem fazendo. Porém, a partir da sexta aula, nunca mais você vai se apresentar dessa forma. Meu nome é Layara, eu faço isso, faço aquilo, tenho isso, tenho aquilo. Porque, percebe, a aula 11, que inclusive foi a aula de hoje com os nossos executivos da turma Lobos da Oratória, foi justamente esse tema. Quem é você? Então, você passa 10 aulas estruturando o seu storytelling para na aula 11 você aprofundar ali no conceito. Então, quem é você? Você é muito mais do que você faz. Quem é você, Carlos? Eu sou a imagem e semelhança de algo que é ilimitado, algo que é interminável, algo que é extraordinário, algo que não tem fim. Uma força extraordinária que move tudo e todos. Eu sou imagem e semelhança. E se eu sou imagem e semelhança disso, nada é impossível a mim. Isso não significa que tudo é permitido. Nem tudo me convém. E nem sempre aquilo que me convém é para mim. Então, esse autoconhecimento me fez entender verdadeiramente a minha essência. Então, eu não sou empresário. Eu estou. Eu não sou coach. Eu estive. Eu não sou treinador. Eu estou treinador, estou mentor hoje. Isso é um estado. Eu estou hoje, mas amanhã eu posso não estar. De repente, daqui a um ano, eu posso estar nas Ilhas Maldivas, fazendo mentorias lá. Ou em Dubai, de repente, que é um dos meus projetos. Bonita. Você perde alguma discussão? Não, né? Porque ele é bom, viu? Puxa.
Ele é bom. E sabe o que eu tenho percebido, assim, de maneira bem leiga, eu vou te dizer isso bem humilde, tá? Porque, assim, é a minha impressão. É que você foi crescendo, nós estamos indo agora para quase 1 hora, talvez, de bate-papo, você foi crescendo. Passo rápido, né? Que bom, né? Você foi crescendo, literalmente. Olha só. Depois você vai assistir, você vai ver como você começou a modular a voz, falar assim com mais força, com mais propriedade. E aí eu fico pensando, se você tem pouco tempo para poder palestrar, para poder cativar o público, se tem os 8 minutos lá da Vox, como ser marcante? Como para uma pessoa, por exemplo, que como o Carlos era no passado tímido, primeiro, como perder o medo de falar em público? Qual que é assim a grande instrução que você dá? Eu gosto de provocar. Então, nessa pergunta, nessa resposta, eu posso te dar uma resposta que talvez não seja o que o meu aluno vai na Vox para buscar, porque ela é uma resposta muito provocativa. Por quê? Carlos, como perder o medo de falar em público? Primeiro que eu vou dizer o seguinte, você não vai perder o medo de falar em público. Porque nem mesmo medo de falar em público, talvez você não tenha. Faz sentido? Como que você vai perder algo que você não tem? Então, como perder o medo de falar em público? E a provocação que eu faço, olha, você não tem medo de falar em público. Napoleão Hill, ele escreveu vários livros e, na sua maioria dos livros da sua literatura, ele traz uma das pesquisas assim fantásticas, que os 6 medos básicos da humanidade. E ele traz ali que o medo de falar em público realmente está entre os 6 medos da humanidade, e é como se ele estivesse dizendo o seguinte, o brasileiro, o ser humano, preferia morrer do que falar em público. Se Napoleão Hill estivesse aqui hoje, eu olharia nos olhos dele e diria da seguinte forma, tio Hill, hoje, 2024, e com mais de 400 alunos mentorados na Vox, eu diria o seguinte, olha, não é medo de falar em público, porque nenhum dos meus alunos até agora que eu percebi não tem medo de falar em público. Inclusive você que está assistindo esse podcast, eu posso afirmar que você não tem medo de falar em público. E aí você me pergunta, mas como assim? Como assim? Se não é medo de falar em público, Ricardo, então o que é? Olha, se Napoleão Hill estivesse aqui, eu diria o seguinte, tio Hill, não é medo de falar em público, é medo de falhar em público. E isso é totalmente diferente. Concorda comigo? Total. O medo de falhar em público. As pessoas têm medo de falhar. Eu vou subir no palco, o que os outros vão dizer a meu respeito? E se der um branco? E se eu falar besteira? E a vergonha? O medo de ser rejeitado, de ser ridicularizado. Na verdade, todo medo esconde uma frustração, um trauma do passado ou uma simples falta de desconhecimento. Porque é muito fácil falar daquilo que você domina. Perfeito. Eu, por exemplo, se eu estou lá palestrando para os meus pacientes sobre dermatologia, sobre transplante capilar, eu deslizo. É a sua área, Minha área área de conforto. Agora, e aí eu gosto de dizer que, hoje em dia, não basta ser bom. Isso é provocativo. Porque bom é inimigo do ótimo. Então, hoje em dia, não basta ser bom, tem que parecer ser bom. Tem muitas pessoas que são excelentes, que são extraordinários, mas não conseguem aparecer, não conseguem se vender. A faculdade não nos ensina a nos vender. Então, não consegue se vender, não consegue falar das habilidades que tem. Professor que tem várias formações e em sala de aula não consegue conectar com o seu público. Por que disso? 7% do nosso poder cognitivo, Layara, vem da fala. Lógico, a fala é poderosa e tudo, mas 7% vem da fala, da escrita, aquilo que eu aprendi. Então, se eu sou formado em engenharia de produção, 7% do que eu estudei eu consigo transmitir. Os outros 93%, e olha só, 93% do meu poder cognitivo, de tocar ali o cognitivo das pessoas, vem através da 55% da expressão corporal. Os outros 38% vêm da entonação da voz. Então, isso muda o jogo. E veja só, 20, 30 anos de experiência nessa área, eu consigo comunicar ali, porque eu não tenho expressividade, então eu consigo comunicar apenas 7%.
o meu poder cognitivo, por que um professor, por exemplo, não consegue conectar com 100% da turma se ele é o crânio? Porque dependendo da forma com que ele traz um assunto que é extremamente complexo, ele não tem a habilidade de rapport, de poder conectar, de trazer aquele assunto ali de uma maneira... Né? De simplificar, de trazer aquele assunto e transformar ele num assunto que seja agradável, que as pessoas... Uau, que incrível! Então, a partir disso, a expressão facial, os gestos comunica, a voz ela é fundamental. Então, eu posso ter a melhor história, mas se eu não trago essa entonação da voz, eu vou conectar só com uma parte do público. Então, percebe que esse poder de conexão, ele é... Então, se eu tenho 8 minutos para fazer uma palestra, eu vou utilizar todos esses artifícios. O contato visual, eu vou dizer com os olhos aquilo que eu não estou dizendo, com a fala. A escuta ativa, que ela é muito poderosa, principalmente num processo de negociação. A escuta também não é fácil, concorda? Você vai passar pela aula 16 e é uma das aulas mais impactantes da nossa metodologia. Eu estou um pouco acostumada, eu escuto muito, né? Eu fico muito na posição do ouvinte. Do ouvinte. Então, mesmo nesse caso que você já tem a habilidade, eu tenho certeza que a aula vai ser impactante para você, porque agora são a habilidade que você já tem, aliada à técnica de oratória, para aperfeiçoar ainda mais essa habilidade da escuta. Agora, Carlos, eu estou pensando aqui sobre uma questão, obviamente puxar um pouco para o lado da medicina, enfim, né, puxar a sardinha para o meu lado. Voltando a essa questão do medo de falar em público, que não é um medo. Entendemos que é algo por trás, correto? É algo por trás, isso. Se é falta de conhecimento, a solução para isso é estudo. Estudo, aprimoramento, treino, né, encontrar um mentor. Isso. Se a questão é um trauma do passado, uma psicoterapia, né? Agora, se é uma questão, por exemplo, um transtorno de personalidade, não sei se você já estudou sobre isso, por exemplo, um narcisista. Uau. Pessoas narcisistas têm muita dificuldade de reconhecer falhas. Então, obviamente, elas sempre vão se apresentar aquilo que elas não são. Elas vão sempre criar uma imagem. Então, eu fico imaginando, será que é possível moldar algumas coisas? Treinar algumas coisas? Será que tudo, de fato, é treinável? Muito boa pergunta, muito boa e provocativa. Eu acredito que, numa situação, não é a nossa provocação lá na Vox2U, não é a nossa habilidade. Quando nós percebemos, não é um caso que nós levamos para a sala de aula. Quando nós entendemos, por exemplo, que já chega nessa situação, existe toda uma preparação antes de colocar o aluno em sala de aula. Nós já fizemos isso várias vezes, porque realmente é o cuidado com essa exposição dele e também dos alunos que ele está. Então, nós precisamos fazer essa preparação. E quando nós entendemos que o que nós entregamos, nós não vamos, nesse caso, então, a busca de um profissional nessa área, ela é fundamental. Nós direcionamos, porque não é a nossa área. Mas eu acredito que a comunicação oratória, ela vamos utilizar aqui não chega nesse nível, mas a questão de Lionel Messi, por exemplo, que aí ele tem ali a questão do TDAH dele que é bem avançado. Por um lado, tem toda a situação ali da personalidade dele, do perfil e tudo, mas e consegue desenvolver outras áreas da vida de uma maneira magistral. Por outro lado, Cristiano Ronaldo, por exemplo, que não tem aquela mesma habilidade no futebol, mas conseguiu treinar. E treinar muito bem para, às vezes, até ultrapassar o Messi, que é habilidoso, que nasceu com aquilo. Então, trazendo essa analogia, eu gosto de entender que, falando de comunicação, ela pode ser, sim, não vou me aprofundar de uma área que eu não sou, não é a minha praia de forma alguma, a questão da medicina, muito cautela nesse sentido, por isso que precisa de um acompanhamento ali profissional nessa área. Mas a partir dessa percepção do médico ali, a técnica de oratória, ela pode sim, por exemplo, uma técnica de dicção, por exemplo, que nós fizemos aqui no início, para melhorar, para trazer essa articulação, ela pode ser treinada. Um caso de contato visual, por exemplo, para aquele paciente, aquela situação, aquele candidato aluno que tem dificuldade, como trabalhar isso? O contato visual, se é da natureza ali, da situação em que ele encontra, por exemplo. Aí não é a nossa habilidade, não é a nossa expertise de forma alguma.
Por isso que esse encaminhamento, nós temos várias parcerias ali com psicólogos, a parte de psiquiatria também, para poder direcionar. Porque realmente é um cuidado que deve ter com essa exposição em sala de aula. Eu só coloco em sala de aula os alunos que realmente a gente consegue entender que nós vamos conseguir transformar com a metodologia. Vocês traçam um perfil, né? Tem um perfil, o mapa do orador, tem um perfil comportamental também que é feito para poder identificar. Então, antes disso, passa por essa... Eu tive uma história, um aluno em especial no ano passado, que nós tivemos muita dificuldade com ele, porque na entrevista, na primeira mentoria, ele não conseguia falar nada. Quem é você? Fala um pouquinho da sua história, mas muito, muito travado. E aí, sabedoria ali, naquele momento ali, a turma dele começaria na próxima semana, e aí nós propomos para ele o seguinte, olha, ele já tinha pagado, e estava muito decidido já, não é algo que ele fez no impulso, eu preciso de ajuda. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos te preparar aqui com 10 aulas individuais. Eu preciso te preparar para a sala de aula, porque se eu te coloco em sala de aula, vai ser pior. E aí ele aceitou o desafio. E assim, foi um sucesso, porque, lógico que nós até propomos ele aí esse ano, ele está finalizando a formação dele na faculdade, e ele vai voltar, nós presenteamos ele novamente, porque o curso mudou, agora são 30 semanas, ele fez de 40, então tem algumas aulas que vai ser muito importante para ele, nós presenteamos ele para fazer o curso novamente. Que legal. Porque ele teve uma desenvoltura assim, gigante. Para você ter uma ideia, ele não é todos os alunos que finalizam o curso com a palestra. Porque não é fácil estar à frente ali, mesmo que você tenha a dinâmica ali das palestras e tudo. O aluno ele tem a liberdade de ir ou não, se ele não quiser. E ele foi. A palestra dele foi fenomenal. Do jeito dele, com as dificuldades que ele teve, trazendo as técnicas de oratória que ele aprendeu, ele surpreendeu toda. Nossa, você deve ficar muito orgulhoso. É fascinante essa experiência. Vai muito. É imprecificável. É muito além do trabalho, né? Muito, muito além. Isso o meu objetivo com a Vox Show You é, de fato, e com o que vem por aí também em relação a novos mentorias, novos treinamentos também, é contribuir de uma maneira muito direta. Você se encontrou profissionalmente? Me encontrei. Eu posso dizer que aquela busca do empreendimento das empresas, dos negócios e tudo, existe um propósito. Lógico que propósito, não vou dizer que a parte como negócio não é uma filantropia, mas é negócio. Mas o negócio também tem um legado que eu quero deixar. E eu quero contribuir. Uma ambição minha para o ano que vem, eu quero ter pelo menos 100 palestrantes de alta performance até o final de 2025, treinados, mentorados por mim, lá na Vox Show You, e eu posso bater no peito e dizer, não, são palestrantes, já eram muito bem-sucedidos, agora podem bater no peito e são palestrantes profissionais, rodando aí o Brasil inteiro. Inclusive, a possibilidade de agenciar aí esses palestrantes aí e de difundir aí pelo Brasil afora. Que eles continuem impactando outras vidas, outros mentorados, né? E aí assim você vai conseguir atingir o seu 1 milhão de almas. Meu objetivo. Então isso é tudo um propósito. Então hoje a ideia nossa, o meu desejo é justamente, então, toda vez que eu vejo um depoimento de um aluno é arde no coração, arde na alma. Interessante você ter contado esse caso, porque eu ia pedir no meu roteirinho, eu ia pedir um caso de sucesso seu, mas você já é um caso de sucesso, então eu repensei a pergunta, um caso de sucesso sobre um aluno. E esse caso foi fantástico, né? Mas você tem algum outro aluno que tenha, enfim, alguma história divertida ou legal para contar? Eu tenho. Que tenha crescido muito? Posso dizer que a minha esposa é a primeira, porque ela foi a primeira aluna da Vox Show You, e assim, da forma que eu conheci ela, e essa desenvoltura aí hoje, a gente está caminhando aí para lançar o produto digital dela também, a comunidade Minha Feminina Alma, que nasceu também em uma das nossas mentorias de coach, antes da Vox Show You. Então, assim, a transformação que ela teve e milhares e milhares de mulheres que ela vai impactar, transformando essa experiência em metodologia, já é um grande case de sucesso, posso dizer assim. E nós temos um aluno também que ele está finalizando agora o curso, dia 11 de outubro agora, é o nosso evento chamado Mestres da Oratória, onde 6 dos nossos alunos do curso pós vão fazer a sua primeira palestra aí profissional para mais de 100 pessoas. E ele é um desses casos, um dos depoimentos deles, que é o Giliard Abreu, ele diz assim,
Eu passei 40 anos da minha vida perdendo grandes oportunidades, extremamente tímido, travado. O jeito que ele chegou na Vox Show You veio acompanhado da esposa, tamanha era a dificuldade mesmo, da introspecção. E o crescimento que ele teve ao longo das aulas, das mentorias e tudo, assim, se agigantou de tal forma que hoje a palestra dele vai ser esse tema, da invisibilidade à notoriedade. Tamanho do testemunho de experiência, de transformação na Vox Show You, e ele, assim, por onde ele vai, ele fala dessa transformação com muito gosto mesmo, porque ele trabalha com agência de marketing, gravação de vídeo, agência ali de gravação de reels. Imagina, trabalhando nisso e a dificuldade de comunicar com as pessoas e de ajudar os seus próprios clientes. Então, isso ajudou demais na vida dele. E vários outros, se a gente for contar aqui os nossos depoimentos de alunos. São muitas histórias bonitas, muitas histórias. Né? E a próxima história é a doutora Layara e o doutor Lucas. Se Deus quiser. Esse próximo nível aí, nós vamos ter muita Estamos buscando história. isso. Estamos buscando. E vejo coisas extraordinárias na sua vida, na vida do seu esposo. Amém, eu recebo. Com certeza. Uma das palavras que eu gosto de finalizar a primeira aula é a palavra decuplicar. Cheguei a falar na última aula. Decuplicar. Você que está em casa, eu gosto de dizer que oratória é palavra. E palavra tem poder. O que rege o universo, que move o universo é a palavra. Ou seja, haja luz e ouve. Então, palavra tem poder. E oratória é isso. É você extrair esse poder que as palavras têm. Então, a palavra decuplicar não é uma palavra que eu criei. É uma palavra que existe de fato. E ela quer dizer tornar 10 vezes mais. Essa palavra decuplicar foi no dia que nós tomamos a decisão, eu e minha esposa, porque você falou de propósito, eu e minha esposa, nós tomamos a decisão de trazer a Vox Show You para cá, e aí nós entramos em oração e veio essa palavra no meu coração. Então, eu lanço essa palavra sobre o nosso negócio. E todas as pessoas, todos os nossos alunos, todos os nossos negócios, estejam sobre essa palavra, sobre o poder dessa palavra, que é tornar 10 vezes mais. Então, eu sei que eu cresci 10 vezes mais, tenho 10 vezes mais ainda para crescer pela frente, a minha esposa também. Os nossos alunos, nós provocamos isso. E essa é a palavra que eu profiro sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre esse podcast. Crescer 10 vezes mais. Impactar 10 vezes mais de pessoas que você vem impactando. E eu sei que é muitas pessoas, muitas almas, com o teu negócio, com os teus empreendimentos, enfim. Com tudo que vem pela frente aí, que vem muita coisa grande. Amém, eu recebo. Bom, eu acho que essa é uma excelente maneira da gente encerrar com a palavra decuplicar. Quero, Carlos, apenas que você deixe um recadinho para as pessoas que nunca cogitaram pensar, que nunca pensaram em estudar sobre comunicação oratória, ou que acreditam que isso seja só para os mais letrados, para os doutores, para os mestres. Né? A gente não vai nem abrir aqui o espaço, não é para empresários, a comunicação é para todos. Né? Então, por favor, aproveite e faça aí o seu jabá. Olha só, eu vejo que a oratória, o meu objetivo principal é democratizar a oratória. A oratória não é só para padres, pastores, políticos, não é só para palestrantes. A oratória é para todos. É para você que quer ter um casamento dos sonhos, é para você que quer conquistar o casamento dos sonhos, é para você que quer manter o casamento dos sonhos, é você que quer ter uma equipe e ser consistente, é você que quer vender, é você que quer persuadir, é você que quer comprar também, porque existe oratória para quem compra. Existem compradores que utilizam técnicas de oratória para comprar. Então, você que está me vendo agora, nos vendo agora esse podcast, além de clicar aqui abaixo e ser mais um assinante desse canal e compartilhar ele, eu tenho certeza que você vai compartilhar ele com todos os grupos aí da sua família e dos seus negócios também para a sua empresa, que é um assunto riquíssimo aqui hoje. Vem para a Vox Show You, porque eu tenho certeza, se você chegou até nós através desse podcast, você já ganhou aí uma aula experimental. Eu quero que você venha na escola, conheça, participe de uma aula, porque toda essa percepção que de repente você tinha em relação à oratória ou tem, vai mudar chegando lá na Vox Show You. Porque o que nós queremos trazer é justamente essa experiência que vai muito, mas muito além da oratória. Meu Deus, foi impactante, viu? Foi impactante. Terceiro episódio. Eu tô até um pouco sem palavras, um pouco tímida aqui, de verdade. Tô acanhada, porque assim, me inibiu. Eu nunca tive tanto problema assim para falar, mas
Tô feliz de te receber aqui, de receber vocês dois. Muito obrigada por aceitar o convite assim com tanta facilidade, né? Assim, facilidade não para sua agenda, para o seu horário apertado, mas você se dispôs. E muito feliz porque a gente teve a oportunidade de trocar muitas ideias, aprendi muito e perceber mais uma vez, e eu preciso falar isso que eu estou sentindo no meu coração, o quanto Deus é maravilhoso na minha vida. Uau. O quanto Deus só coloca nos últimos 8 meses pessoas que estão alinhadas ao mesmo propósito que o meu. Todas as novas pessoas que entraram na minha vida nesses últimos 8 meses, por exemplo, inclusive o Ricardo, são pessoas com o mesmo coração tranquilo, sereno em Deus, que estão sempre buscando cada vez mais crescer, melhorar, prosperar, ajudar o próximo. Então, estou muito feliz desse encontro, estou muito feliz dessa oportunidade de ser sua aluna, espero crescer muito ao seu lado. E, fiquei até sem voz. Obrigada, obrigada mesmo, viu? Deus te abençoe. E que decuplique muito a vida de vocês e os negócios de vocês. Amém. Tá bem? Amém. E é isso, pessoal. Desculpa aí a tremedeira, mas hoje mexeu aqui um pouquinho com as emoções. Aguardo vocês no nosso próximo episódio. Espero que tenham gostado, espero que agregue muito na vida de vocês, assim como agregou hoje na minha vida. Um grande beijo e ficamos aqui com mais um A Flor da Pele podcast. Hoje foi